Voltamos com a nossa conversa com a ex-superintendente da Santa Casa de Jacareí, a Elisete Sgorlon. Bom, Elisete, no comecinho no bloco anterior, a senhora falou que do seu pai, né, que era um homem muito rígido e não gostava que a mulher trabalhasse, né? Mas a senhora começou a trabalhar com 14 anos. Como é que foi isso na sua casa? Você foi a revelia dele? Como é que foi não, isso ele não queria que estudasse. Que estudasse. Trabalhar tinha que trabalhar, porque esse monte de gente para sustentar, né? Tinha que trabalhar. Mas minha irmã, por exemplo, ela fazia manicure, cabeleireiro, essas coisas. Ele achava assim, que o máximo que podia fazer era normal, ser professora. Então, mas aí eu fiz, né, o primário inteiro, aí depois abri um colégio estadual na minha rua. Então não tinha como, né? Aí eu, quando terminei o primário, já era lá na mesma rua mesmo, aí ele não se importou. Aí eu fui. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu tive que passar para o noturno. Aí já foi ficando puxado, né? E quando eu fui escolher, que era aquele tempo era clássico, científico e normal, né? O segundo grau. Aí todo mundo, o científico é muito difícil. Eu sempre gostei de matemática, mas o científico é muito difícil. Aí eu não podia repetir, que se eu falasse para ele que repetir, aí eu fui fazer o curso clássico, né? Que não era bem, mas teve isso, que eu aprendi línguas, aprendi uma série de coisas aí que valeram para a minha vida, né? E fui bem, passei. Aí quando eu terminei o colegial, aí eu tive uma estafa, né? Eu tive que parar, porque trabalhando novinha, trabalhando o dia inteiro, comecei com serviço de office boy, fazendo serviço na rua. E estudando à noite, né? Então, e ainda preocupada de não repetir. Aí eu parei um tempo, fui trabalhar num banco, porque era meio período, né? Aí fiquei no banco um tempo, depois voltei para a atividade aí. Aí, nessa empresa que eu conheci essas pessoas que me levaram para o Senai, eles começaram a me incentivar a voltar a estudar. É que eu tinha parado o colegial, parei. Aí eles, não, mas você vai tão bem, começaram a incentivar. E até o dono da empresa me ajudava muito, sabe? E dava carona para ir para o cursinho, melhorou um pouco o meu salário para poder pagar. E naquele tempo, mulher, quando conseguia alguma coisa, todo mundo ficava, tem alguma coisa nisso, né? E aí depois, quando surgiu uma vaga no Senai, eles me chamaram e eu fui para lá, que foi onde eu fiquei. Você sabe que eu trabalhei 10 anos lá, né? Todo mundo me conhecia, tinha contato. No meu casamento, foi bastante gente do Senai. E tinha uma amiga minha que era mais próxima, conhecia a minha família toda. Um dia, a gente conversando, ela falou assim, olha, eu vi que você não tem caso nenhum com nenhum dos dois, os que me levaram, né? Mas, você tem algum parentesco? Eu falei, escuta, você me conhece, você conhece minha família inteira, mas naquele tempo era muito isso. A mulher trabalhar era muito preconceituoso, né? Então hoje falam, né, eu acho que hoje a mulher está no céu, assim, porque aquela época, qualquer coisa que você fizesse, achava, qualquer coisa que você melhorasse, e foi muito difícil, né? Na época de cursinho e faculdade, eu chegava em casa 00:30, saía às 5:30 da manhã para trabalhar, tomava 3 ônibus para trabalhar. Eu tirei carta quando eu mudei para Rio Preto. Em casa ninguém tinha carta. E na época do cursinho eu tinha uma coisa engraçada. Tinha um último ônibus no Parque Dom Pedro e o cursinho era na Liberdade, né? Então eu descia aquela avenida lá, feito doida, né? Não podia perder o último ônibus. E caía e ralava o joelho. Aí eu punha florzinha, assim, que não podia ficar comprando calça. E uma época no cursinho, as meninas tudo colocando florzinha, achando que era moda, Virou né? moda. E era porque eu caía e prendia. Então tem muita coisa, assim, engraçada, né, que acontecia. E nessa mudança que a senhora foi para São José do Rio Preto, né, por causa do trabalho do seu marido, foi muito difícil a adaptação de sair da cidade para São José do Rio Preto, para a senhora em particular, ou não? Então, isso daí lá tinha uma escola Senai, e o secretário, ele, quando casou, ele tinha ido para Rio Preto. E eu lembro que eu falava para ele, você é louco, você vai para essa cidade, 500 quilômetros, levar a moça que não conhece nada,
Não, mas eu tenho vontade. E no fim acabou que eu fui também. Mas, assim, na época as crianças eram pequenas, então dava muito trabalho. No fim você acaba fazendo amizade por causa da escola. Essa passeio que eu fui no Piauí é um paraíso, assim, eu aconselho para qualquer pessoa, chama Vila Itaqui. É de um irmão de uma amiga minha lá de Rio Preto, que a gente fez amizade, inclusive o filho dela é o melhor amigo do meu filho até hoje. E era época, assim, de 3 aninhos de idade, né? E aí eu fui fazendo amizade, assim, por causa de escola, de amizade de escola, que eu gosto muito, né, de conhecer pessoas, e com esse negócio da roupa também, que eu vendia roupa. Aí essa namorada do primo do meu marido levava as amigas lá. E aí eu fui me entrosando. E hoje, nossa, eu conheço muito. Pegar o meu Facebook, tem mais gente de Rio Preto do que daqui. As amizades ficaram, né? Muito, muito. E mesmo funcionários lá do hospital de base, médico, tem, nossa, muita gente no WhatsApp, no Facebook, a gente se fala sempre. Eu fiquei, quando eu vim para São José, eu ainda fiquei 1 ano e meio trabalhando lá em Rio Preto. Aí, mas não no hospital de base, já num outro grupo que chamava Alsta, que tinha um plano de saúde, um hospital e uma seguradora. E eu trabalhava, e aí eu cumpri uma diretoria, né, 4 anos, e aí minha filha veio, a gente vendeu lá, comprou aqui em São José, né? E aí eles não queriam que eu saísse porque não tinha quem colocasse no lugar. E aí eu falei, então eu fico uns 3 meses, no fim fiquei 1 ano e meio. Mas aí eles pagavam avião, hotel, né? Mas aí eu fui dando uma espaçada, no começo eu ia de segunda a sexta, depois eu ia de terça a quinta, depois eu ia semana sim, semana não, para ir preparando, que já tinha uma pessoa começando, mas eles queriam que eu ficasse. Eu acho assim, por exemplo, Santa Casa, né, a Ana entrou, eu fiz questão de ficar com ela uns dias para apresentar as pessoas, não para falar ou como trabalhar, porque cada um vem com o seu jeito. E a partir daí, eu acho que eu não tenho que ficar frequentando, porque ainda mais dali, que eu marquei muito presença, eu acabo atrapalhando, né? Ela tem que ter o jeito dela, eu saí porque eu quis, né? Então, nos outros trabalhos também eu entendo assim, que a partir do momento que está a pessoa, eu dou toda a base que a pessoa precisa, mas o jeito de trabalhar é de cada um, né? Cada um põe a sua cara, né? A senhora morou muito tempo em São José do Rio Preto e mora mais de 15 anos em São José dos Campos, né? Fiquei 25 anos em Rio Preto. 25 anos lá. Hoje a sua preferência é mais o quê? Vale do Paraíba ou lá São José do Rio Preto? Não, Vale do Paraíba é, assim, geograficamente não tem como, né? Ainda mais meu filho mora em São Paulo, então eu também fico... Até agora tem 2 netas, né? Então a gente... Fica bem perto, né? Fica próximo. Mas assim, Rio Preto ficou no meu coração, né? Eu tenho grandes amigos lá, muitos amigos. Gente, assim, virou quase família, né? Porque eu sozinha lá. E antes da senhora vir para a Santa Casa de Jacareí, a senhora trabalhou no Hospital São Francisco, né? E no Alvorada também. Aí, mesma coisa, administração de hospital, tendo que lidar com os problemas de sempre, tudo isso, né? Os problemas são bem diferentes, né? Porque é hospital particular. Quando eu vim, eu conheci os donos do SHA, eu já conheci, eles me chamaram, eu fiquei 1 ano lá. E na administração também. E aí, meu currículo chegou na mão da Mara, né, lá de São Francisco, eles me chamaram, eu acabei ficando 3 anos. Mas lá é muito diferente, né? Lá tem um plano de saúde, eles têm uma estrutura enorme para doação, para uma série de coisas, né? Então, não era bem como era lá no hospital de base, né? Mas eu ainda fiquei 3 anos. Aí, depois eu resolvi sair, não estava feliz, né? Resolvi sair. E eu tinha vendido um apartamento e comprado uma casa em 15 dias.
Eu falei, esse negócio de corretor deve ser bom, né? Aí eu fui ser corretora. E aí eu tenho Cresce e tudo, né? É. Aí, bom, tinha um auditor que ia no São Francisco, chama Elvis. E o Elvis é crica, sabe? Aquele cara que pega no pé de tudo. E o Elvis me ligou, falando que tinha essa vaga no Alvorada. Apesar de ser um hospital particular, mas eu falei, gente, se o Elvis lembrou de mim, eu tenho que ir, porque era uma pessoa que eu tinha, assim, que era um cara super exigente, né? E aí eu fui, fiquei 1 ano e meio. Daí abandonou a corretora de imóvel. Saí lá da imobiliária. Aí fui pro Alvorada, fiquei 1 ano e meio. Aí também achei que não era... Assim, não tinha o desafio. Eu acho que eu gosto de desafio. Não sei se eu sou masoquista, não sei. Gosto de pegar um lugar que tenha bastante problema. E ali você com o dono, né? O dono faz... Nossa, o doutor Joaquim, eu me dei super bem com ele, mas é diferente, né? Do meu perfil. Aí saí e voltei para a imobiliária. Aí fiquei mais um pouco na imobiliária e nesse tempo que eu trabalhei na Alvorada, minha irmã trabalhou na Santa Casa. E ela foi gerente de RH. Então eu sabia as histórias de lá, né? E eu tinha uma vontade de ir para lá. Eu falava, gente, acho que eu ia ajudar. Ela era gerente de RH, ela não tinha uma mesa para trabalhar. Ela não tinha, assim, condição nenhuma. Aquela brigaiada, todo dia ela nervosa, com aquele monte de coisa. E eu tinha vontade, né? Mas aí, bom, aí eu saí do Alvorada, voltei para a imobiliária, né? E aí um dia o doutor Cláudio, que era o chefe da emergência do Alvorada, me ligou que ele foi chamado para ser superintendente na Santa Casa. E aí ele me convidou. Falei, nossa, era tudo o que eu queria. Sair da imobiliária de novo. Isso em 2015, 2015. Né? Aí o prefeito era o Hamilton, né? A gente entrou em outubro. Aí quando foi em fevereiro, veio o... Como que ele chamava? Um superintendente. Não tem importância. Ele veio em fevereiro e avisou para a gente que ele era o novo superintendente. Trouxe uma diretora administrativa, né, e ficou a diretora de enfermagem que já estava. E aí o doutor Cláudio tinha até uma viagem marcada, ele teve que sair assim no mesmo dia. E eu fiquei porque tinha que fazer a transferência de banco, que eu que assinava banco. Acabei ficando e aí a própria diretora que ele trouxe, Melhado, era seu Melhado, a própria diretora que ele trouxe pediu para eu ficar, porque acho que ela não tinha muita experiência com o hospital. E aí eu fiquei, ele pediu para eu abrir empresa, né, que eu era pessoa jurídica. Aí fiquei, então ele entrou em fevereiro até o final do ano, porque aí teve eleição e entrou o Isaías. E aí um dia a doutora Rosana me chamou e eu nem esperava que fosse para oferecer a superintendência, né? Uma coisa importante que teve lá ainda no hospital de base, como o hospital estava quase fechando as portas, quando ele começou a melhorar, era a época que o Serra era o ministro da Saúde. E foi uma equipe do Serra para entender o que estava acontecendo no hospital. Porque nem a FURP, que produzia medicamento, não conseguia vender para a gente, que a gente comprava mais barato ainda. E aí ele mandou para ver, e aí eles começaram a me pagar para viajar, para conhecer hospitais de SUS e passar um relatório para o Ministério por que o hospital não ia. Então eu fiquei como uma consultora do Ministério da Saúde. Mas só que esse meu trabalho é um trabalho assim, que acaba com a saúde da pessoa, porque você tem que ficar em cima. Não é você fazendo uma visita, você dá um diagnóstico, mas se você não tiver alguém para carregar, né? Não é só olhar por cima, né? E aí um caso que chamou muita atenção foi em Roraima. Todo mundo que trabalhava lá, funcionário, era parente do prefeito, do vereador. Ninguém ia trabalhar.
Aí eu convidei, tinha uma médica, achei que ela estava mais interessada, né, uma diretora, convidei, veio ela e mais umas 2 pessoas para Rio Preto, para conhecer a nossa estrutura, para ver como que era. Eu não conseguia falar com a mulher, ela ia para o shopping, ficava no... Falei, ai, pelo amor de Deus. Brasil, né? Nossa, aí você vê, por isso que a coisa não anda, né? Chega a ser até inacreditável, tão estúpido que é esses acontecimentos, né? É absurdo, porque ninguém quer, a pessoa quer o emprego, não quer o trabalho, né? Então, e aí assim que a gente veio que eu vim com o doutor Cláudio, aí ele saiu, eu fiquei, aí eles mandaram embora o contador, eu fiquei no lugar do contador aí depois terceirizou, né, a contabilidade. Aí depois mandou embora a gerente de RH, aí eu fiquei no RH. E como eu comecei muito nova e trabalhei em todos os setores, né, e aí eu fiz administração na PUC, depois eu fiz organização e métodos na FAAP, e depois lá em Rio Preto eu fiz administração hospitalar também, pós, né? Então, eu conheço, eu já trabalhei em tudo quanto é setor, então não foi problema, né? Eu continuei tocando até ver como que ia fazer, porque quando eu entrei na Santa Casa, a folha era terceirizada. Então, era um sistema que ficava lá, não sei se era Minas Gerais, Mato Grosso, e eles tinham um contrato para fazer recrutamento e seleção, para fazer folha e para fazer treinamento. Então, era um contrato enorme. Antes deles, a gente tinha uma folha de pagamento gratuita. Tiraram e puseram esse negócio que já não conseguia nem pagar as contas, né? E pagava aquilo tudo. E aí, bom, a gente tirou. E o que aconteceu? A única pessoa que aprendeu e que sabia fechar essa folha nova que a gente fez, um dia chegou, tipo dia 15, pediu demissão, foi embora. Falou que já tinha que começar no outro e a gente para fechar a folha. Aí uma pessoa, que a Silvana, tinha trabalhado comigo no SHA, e ela era de Jacareí, mas a gente não teve contato nesse tempo todo. E ela trabalhava numa multinacional e ela tinha saído. E eu falei para ela, ela tinha mandado um currículo, né? Falei, ó, Silvana, mas aqui não é teu salário, né? Mas a gente está com esse problema. E ela deu conta e não atrasou a folha. Então, são as pessoas que eu falo que eu sou agradecida, né? Tá certo. Vamos fazer então mais um pequeno intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.